Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Acabo de pedir-te, Jesus, ao começar este tempo de oração, que o faça com fruto. Pedimos-te, todos aqueles que usamos estes 10 minutos para rezar, todas as vezes que começamos este tempo de encontro contigo, que ele tenha fruto na nossa alma. E é justamente de frutos bons e de frutos maus, que tu nos falas no Evangelho de hoje, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas que andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Poderão colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda a árvore boa dá bons frutos, e toda a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Jesus, estas palavras tuas são famosas e muitas vezes servem-nos de critério, não digo de julgamento, mas de apreciação da bondade de alguém. Esta pessoa pode ter este feitio mais ou menos assim, mas que frutos dá? Especialmente que frutos de virtudes, de obras boas, de serviço, de santidade. Isso permite-nos, guiados pela tua mão, mas muitas vezes perceber se alguém tem um coração mais unido a ti ou menos. Mas, além disso, gostava de aproveitar dois motivos de reflexão que, ao pensar nestas tuas palavras, me vieram imediatamente ao pensamento. Um tem que ver com um livro que acabei de ler há poucos dias. Um livro que recomendo, para o caso de não conheceres, porque está muito bem escrito e tem ideias muito bem, não são expostas, mas úteis para a nossa reflexão pessoal, mas também para a nossa boa defesa da vida admirável de tantos cristãos ao longo da história. O livro surgiu há 12 anos atrás, chama-se O que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. O título em português é um pouco mais pretencioso do que o original em inglês, que diz mais como a civilização ocidental foi construída pela Igreja Católica. Não existiria uma tal civilização ocidental com muitos dos aspectos nobres e belos que lhe conhecemos se não tivesse havido a fé dos cristãos que modelou o modo de viver não só pessoalmente, mas em sociedade e como conjunto de povos e de nações. Nesse livro destacam-se tantos aspectos em que a fé cristã foi uma semente que deu um abundante fruto de civilização e de cultura e de ciência e de direito justo e também de caridade na história destes últimos 2000 anos, que fez com que muitos povos alcançassem um nível de desenvolvimento moral, cultural, tecnológico, científico, pois de grande nível, do qual nos orgulhamos em tantas coisas e que, infelizmente, esse é também o que levou o autor a escrever o livro, infelizmente estamos a pôr em causa, ao tentar viver muitos desses valores que tornaram grande a nossa cultura, mas abandonando a sua fonte, a sua raiz, que é justamente a fé em Cristo como Deus feito homem, verdade feita carne, que veio habitar entre nós e nos veio unir a si e nos afasta, nos dá a força para renunciar às nossas más inclinações e para sonharmos com uma vida de verdadeiros filhos de Deus e não só
dizendo-nos isso à distância, mas fazendo como agora estamos a fazer, com que possamos viver na intimidade com Deus, pelo Espírito Santo que nos é dado e pela amizade que realmente podemos ter contigo, Senhor. Neste livro destacam-se tantos aspectos desse fruto que coletivamente o cristianismo deu na história da civilização. Destaque apenas aqui um capítulo chamado O que o mundo deve à caridade católica, onde, com várias exemplificações, se faz ver como o cristianismo veio trazer uma mentalidade totalmente diferente no que respeita à dor e ao sofrimento humanos. Eram muitas vezes vistos como algo desprezável na cultura clássica. Aqueles que sofriam é porque eram fracos. Os que eram pobres era também por serem pouco válidos. E então havia o direito a conquistá-los. E os que sofriam pois deviam ser abandonados mais do que auxiliados. E deviam ser auxiliados não era propriamente por compaixão para com eles, mas porque seria nobre para um homem procurar ir ao encontro daqueles que tinha à sua volta. Em face disto, o cristianismo trouxe uma mentalidade revolucionária. E tantas gerações, tantas legiões de cristãos, tanto papas, bispos, sacerdotes, frades, como tantos leigos, souberam dar um abundante fruto de serviço e de boas obras, que revolucionou, pois, o modo de viver em sociedade. A título de síntese, pois diz aqui o autor, seriam necessários muitos volumes, todos eles bastante extensos, para registar por completo a história das obras de caridade levadas a cabo por católicos, quer de forma individual, quer a nível de paróquias, dioceses e mosteiros, quer por missionários, frades, freiras e organizações de leigos. Bastará, no entanto, dizer que a caridade católica não tem igual na quantidade e na variedade de boas obras que tem realizado, bem como no sofrimento e na miséria humana que tem aliviado. Podemos até dar mais um passo e afirmar: foi a Igreja Católica que inventou as obras de caridade, tal como as conhecemos no Ocidente. Pois, ao longo destes 2000 anos, Jesus, tu estarás orgulhoso de tanto fruto que deram os teus discípulos, os teus amados, em benefício de não só dos outros cristãos, mas tantas vezes de pessoas de outros credos. Neste nosso tempo, em 2023, pois somos nós os cristãos de agora, tu e eu, que rezamos neste momento, que devemos levar muito a peito estas palavras do Senhor. Pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos. Jesus, eu quero ser daqueles que dá bom fruto, porque me deixo transformar por ti. Toda a fonte de bom fruto és tu verdadeiramente, que és a bondade máxima, plena, substancial. O nosso coração, quanto mais for sendo parecido com o teu sagrado coração, esse que neste mês de junho nós adoramos e veneramos especialmente, quanto mais o nosso coração for como o teu, mais ele se expandirá, tal como o teu, em obras de caridade, de compaixão, de entreajuda, de serviço, de alegria, de fortaleza, de pureza, de justiça, de compreensão, de paz. Mas volta e meia, Senhor, nós deixamos que tenha mais força em nós outro tipo de impulsos, mais violentos, mais egocêntricos, mais mesquinhos, mais injustos, mais opressivos. Por isso, esse era o segundo ponto que queria refletir aqui contigo, Senhor. Certamente tu não nos estás a dizer que cada um de nós ou é uma árvore má e dá maus frutos, ou é uma árvore boa e dá bons frutos sem mais. Tu bem sabes que cada um de nós, pois, tem uma grande propensão para dar bom fruto, pelas virtudes que já temos, pelas qualidades, às vezes meramente pelo temperamento de que somos dotados, e ao mesmo tempo, cada um de nós já deu e pode vir a dar, em grande medida, frutos maus, na medida em que não deixes que a tua graça entre até ao fundo e vá purificando essas raízes más que também levamos dentro. Por isso, quando nos dizes que há árvores boas e árvores más que dão
bons e maus frutos, não estás pura e simplesmente a estabelecer uma catalogação. E nós também, por isso, ao olhar para os outros, não devíamos pensar, este é a árvore má, este é a árvore boa. Olhando para nós, damos-nos conta, Jesus, eu sou a árvore boa tantas vezes e também sou a árvore má volta e meia. Pois ajuda-me hoje a perceber onde é que eu posso dar mais fruto. Acabo com estas palavras de São José Maria, que também são consoladoras, porque nos fazem ver que, enfim, que tu, Jesus, és o primeiro a ter paciência com a nossa necessidade de conversão. E diz no caminho, no número 884, estás cheio de misérias, cada dia vês mais claramente, mas que não te assustem. Ele bem sabe que não podes dar mais fruto. As tuas quedas involuntárias, quedas de miúdo, fazem com que o teu Pai Deus tenha mais cuidado e que tua Mãe Maria não te solte da sua mão carinhosa. Aproveita-te disso e quando diariamente o Senhor te levantar do chão, abraça-o com todas as tuas forças e põe a tua cabeça miserável sobre o seu peito aberto, para que acabem por enlouquecer-te os lateios do seu coração amabilíssimo. Jesus, quando me vires frágil, inclinado a dar mau fruto, pois aproxima-me mais do teu coração e faz com que eu deseje ser esta árvore boa que dê melhor fruto cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática, dando fruto. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.